Estamos de regresso para nosso estudo da Palavra de Deus em temas selecionados do livro do Apocalipse. Na lição passada falamos da terceira vinda de Cristo e o desfecho da nossa história depois do regresso do povo de Deus após ter ido ao céu, a descida a Nova Jerusalém, estancamento do pecado para sempre. E hoje regressamos mais e vamos continuar a estudar. Estamos neste sábado à noite, onde vamos em conjunto estudarmos um tema muito especial para ti, que está selecionado do livro do Apocalipse. Antes de avançarmos, vamos ter uma oração. Querido Pai, está nos céus, mais uma vez te agradecemos pela sua presença em nossas vidas, e em particular neste canal ACTV, onde podemos apresentar a sua palavra, diversas atividades que conduzem o seu povo ao seu encontro. Fique conosco no estudo do tema desta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, nosso tema de hoje é selecionado também do livro do Apocalipse. Vamos falar sobre os 144 mil. E decidimos apresentar em duas partes devido à complexidade do tema. Muitas questões levantadas sobre o tema. Então vamos apresentar em duas partes. Para esta noite vamos estudar uma parte desse tema. E no próximo sábado iremos ver a outra parte do mesmo tema. Existem muitas questões e até ao final da nossa apresentação poderão estar sanadas. E sobre os 144 mil, nesta parte vamos envolver a forma de estudo espetacular, estudo bíblico da Conferência Geral. E a Bíblia vai ser o instrumento-chave onde vamos usar a Bíblia a falar por si próprio, interpretar-se por si próprio. E na segunda parte iremos envolver certos autores que terão analisado este tema. Então, os textos-chave que vamos usar nas duas partes da apresentação vão ser Apocalipse capítulo 7, versos 1 até 8 e Apocalipse capítulo 14, versos 1 até 5. E para isso vamos usar uma versão bíblica, a de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Então vamos começar por ler o capítulo 7 e depois o capítulo 14 do livro de Apocalipse. No capítulo 7, versos 1 até 8. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Verso 2. Vi outro anjo que subiu da banda do sol nascente e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. No verso 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E no verso 4, e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. No verso 5, da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gad 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Isaac 12 mil,
Da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000. Esta é a lista conforme o capítulo 7, versos 1 até 8. Mas o mesmo assunto também aparece em 14 do mesmo livro, versos 1 até 5. E olhei e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que nas suas testas tinham escrito o nome dele e o do seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. E no verso 3, cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então aqui temos esse tema, um tema muito especial, mas um tema que às vezes levanta problemas, divisões. Até certas organizações usam isso como base para o seu fundamento. Então, às vezes também, mesmo entre nós, existem muitas formas de percepção. Alguns contam que o assunto, ou seja, os 144.000, são um número literal de pessoas selecionadas nas 12 tribos de Israel. Alguns consideram que é um número simbólico, já que o livro do Apocalipse está cheio de símbolos, não pode deixar ilimitado. Então existem também questões e durante a nossa apresentação poderão ser respondidas, tais como se o grupo são as pessoas que serão encontradas vivas quando o Senhor regressar na segunda vinda, ou são as únicas que serão transladadas para tal. E quem são na verdade? Ou são apenas os israelitas literais e não abrange qualquer outra pessoa ou proveniente de qualquer tribo ou raça no planeta? Então estas e outras serão respondidas durante a nossa apresentação. E começando como assim acabamos de ler por aí, então indicamos que em toda a nossa apresentação a chave será Apocalipse 7, 1 a 8 e Apocalipse 14, 1 a 5. Mexeremos todas as partes necessárias da Bíblia que tem a ver com este assunto. E começaríamos por responder uma pergunta como a que segue, como a primeira pergunta que às vezes é lançada, que podemos abrir nosso assunto com ele, que se encontra em Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 4. Que nacionalidade está associada aos 144.000? Então nós temos muitas nações aqui na Terra, e dentre essas nações, se são nações africanas, asiáticas, europeias, americanas ou australianas, etc., que tipo de nação ou que nação é associada ao grupo? Então nós encontramos nos versos 1 a 4 a menção da nação israelita. O que quer dizer que a nação associada ao grupo é a nação de Israel, a nação ou país conhecido por Israel. E também teríamos outra pergunta a seguir, que podia ser no Apocalipse 7, versículo 14. O que estes 144.000 experimentam?
ou passam por que situação da vida. Eles são associados à nação israelita em termos de nome usado, mas que tipo de experiência o grupo vai enfrentar? Então nós temos aí que vão passar por uma tribulação. E essa palavra tribulação pode ser derivada da palavra grega, na verdade, que traduzido é tribulação. Mas que essa tribulação, associada ou usada nesta língua, vai ser a grande tribulação. Muitas profecias bíblicas mencionam ou falam desta grande tribulação, em que este grupo vai passar através desta experiência. Então, esses são 144 mil, um grupo associado à nação israelita, mas que irá passar pela grande tribulação. E outra coisa que é importante ainda a gente incorporar ao falar desse grupo, os 144 mil são santos que se encontram selados. Então, depois dessa experiência deles, então eles se afiguram como um grupo especial de seres humanos que se encontram selados. Ainda esse grupo selado, como dissemos, identifica-se com a nação israelita. Então, algumas pessoas que se debatem ou com esse tema ou com este número tendem a retirar a possibilidade dos cristãos de várias denominações fazerem parte. Existem várias denominações. Se fôssemos a pôr a organização da igreja como funciona hoje, poderíamos ter pelo menos 4 grupos ou 4 formas de governo eclesiástico. Existe aquilo que se chama forma papal, onde se incorpora a Igreja Católica Mundial, mas também existe a forma episcopal, onde podemos encontrar igrejas como a anglicana. Existem as congregacionais, que podem ser as diversas igrejas protestantes ou vários grupos, mas também poderia ser, no caso de Adventista Sétimo Dia, como uma denominação. Então podemos usar o termo denominação, o termo episcopal, papal ou congregacional. Então, como dizia algumas pessoas, devido à menção ou à tendência da identidade do número com Israel, tende a ignorar ou a pôr de lado que os cristãos das várias congregações fazem parte desse grupo. Então, esta teoria de pôr de lado, remover o resto de cristãos por de lado, então poderia ser perigoso encontrar só ou considerar que só os judeus são os únicos que fazem parte do grupo, já que está associado a ele. Significa que Deus terá que retirar, segundo a teoria da associação, demais pessoas que se encontram no planeta para deixar apenas o grupo de judeus que são identificados. Então, se fôssemos já considerar como um grupo literal, ou seja, apenas uma associação com o povo israelita de Deus. É a razão por que nós temos o livro de Apocalipse. Um dos propósitos do livro de Apocalipse é mesmo para discutir essa possibilidade de se a Bíblia ou a salvação ou este grupo especial se identifica apenas com um grupo do povo israelita. Um povo que Deus tinha feito as promessas há muitos anos, que devia cumprir essas promessas, e uma vez eles também cumprindo o concerto dado por ele. Então, descendo ainda, tentando viajar um pouco pela Bíblia, poderíamos ter uma outra questão. Que posição com Deus foi garantida à nação judaica desde a sua infância? Então nós vamos ver que essa nação foi indicada na Bíblia como uma nação escolhida do povo de Deus. Então,
é muito visível biblicamente que desde a sua existência, então Deus indicou ou selecionou este grupo chamado os judeus. Ao ser esse grupo que desde a sua infância está indicado, põe de lado, como vínhamos indicando, todas as denominações ou as congregações religiosas, porque elas, nessa ótica de ideia, são consideradas como gentios, mas também podem ser considerados como estrangeiros, podem ser considerados como estranhos no povo de Deus. Então, este grupo do povo de Deus vai ser um grupo especial. Se fôssemos a ler Isaías 44, verso 5, ou Isaías 56, 1 até 5, ou mesmo Joel 2, 28 a 32. Então, as outras denominações vão ser consideradas como estranhas e o grupo de 144 mil vai ser apenas um grupo especial do povo de Deus, como tinha assinado um acordo ou concerto com eles. Mas também poderíamos ter outra questão que se levanta. Que Deus requer então dos judeus para um arranjo com eles a fim de poderem permanecer seu povo ou efetivo? Então, nesse caso, encontramos que o povo de Israel que foi indicado ou teve um concerto com Deus devia conservar ou guardar o concerto ou cumprir para, como assim, desde o seu nascimento, para permanecer a nação de Deus. Agora, a falta do cumprimento do concerto vai obrigar que Deus também não cumpra todas as suas promessas para o Israel ou seja, o Israel literal, ou a nação que desde a sua existência foi escolhida como o povo de Deus. Então dependeria do cumprimento do concerto para que Deus cumpra todas as suas promessas com ele. E se o povo de Israel transgrediu o concerto, então Deus não vai cumprir todas as suas promessas com esta nação. O que quer dizer que, não cumprindo todas as promessas com esta nação literal de Israel, então os 144 mil não vão ser um grupo, neste caso, literal, para o povo de Israel, porque depende, tem uma condição que devem cumprir todo o concerto, todas as partes do concerto assinado com ele. Não fazendo, então há uma condição de que as promessas não vão ser cumpridas com ele. É a razão da existência do livro do Apocalipse, que Deus vai envolver outras nações para o fim do tempo, para ser um Israel espiritual. Levantaria-se outra questão ainda que pode ter ou algumas pessoas podem ter. Se os judeus não guardassem sua parte do concerto, que Deus então disse iria fazer ou iria acontecer? Então, eles iriam perecer. Deus iria os abandonar. Não seriam, nesse caso, a nação especial a cumprir com a promessa. Logo, nos leva a uma perspectiva dos 144 mil serem composto por um grupo que abrange todas as nações. O concerto é condicional. Logo teríamos outra questão, que é na análise final que determina que Deus cumpra a sua promessa, para ver se Israel literal vai ter todas as promessas e ser ele só o israelita. Então vamos ver que a nação israelita vai ser, em última análise, condicionada primeiro a cumprir com todo o concerto, as partes do concerto, a fim de que Deus cumpra com as suas promessas para esta nação. Depois, ainda teríamos uma outra questão, que se levanta já no livro de Samuel 1, Samuel 2, 30 a 31. Temos a menção do sacerdote, por exemplo, Eli. Desobedeceu a Deus. Que Deus disse acerca
das suas promessas. Ele desobedecer. Então Deus cortou. Deus não cumpriu as suas promessas com ele todas porque havia desobedecido. Igualmente, o povo de Israel, aqui mencionado em 12 tribos, não vai ser cumpridas as promessas de Deus nele todas por causa da desobediência. Mas muitos analistas ou estudantes da Bíblia, um bom grupo, acha que o grupo, ou seja, o número é literal, Deus obrigatoriamente terá que cumprir todas as suas promessas com esta nação. Mas o cumprimento das promessas de Deus é condicional. Não tem nada a ver se a nação foi escolhida desde a sua infância. Não tem nada a ver. Isso também responde à questão de que alguém pode nascer na igreja ou pode ser membro da igreja há muitos anos, mas se ele não cumpre com as promessas, com o conserto de Deus, pode deixar de ser. Então, uma vez que Deus promete ao indivíduo, ele também pode mudar a promessa quando as pessoas ou o indivíduo não cumprir. Isso pode ser muito claro no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 13 até 16. A falta de honrar o conserto com Deus implica que Deus mude das suas promessas, não as cumpra mais com o indivíduo, mesmo que tenha nascido na igreja, mesmo que tenha sido alguém que tem muitos anos na igreja, Deus não vai cumprir. Deus vai mudar a sua atitude com essa pessoa. Por isso, não é um passaporte para alguém ter garantia que porque nasceu na igreja, é eleito desde a infância e então vai para o céu ou vai ter todas as promessas. Isso é para ainda voltar a fazer-nos entender que os 144 mil não pode, nesse caso, ser um grupo literário, porque Deus tem obrigação. Mas nós vamos ver no decorrer das nossas apresentações se o grupo, na verdade, é literal ou o grupo é espiritual. Ainda teríamos em Oséias 4, 6 e 7. Se os judeus rejeitaram o conhecimento, então o que Deus então faria para eles? Então Deus iria lhes rejeitar. Por terem os rejeitado porque eles não cumpriram a promessa. Então não podem ser o grupo a se cumprir todas as promessas de Deus ou a ser um grupo especial até o fim do tempo. Teríamos também no livro de Daniel quanto tempo a mais Deus deu aos judeus para acertarem o cumprimento do concerto com ele. Porque ele assinou o concerto com ele para ser um povo especial até o fim da história. Então quanto tempo eles teriam? Daniel 9:24, nós temos lá 70 semanas. Nessas 70 semanas, que nos dão 490 anos em cálculos adequados, se fôssemos a começar o período no decreto de Esdras e Neemias, quando estavam na Babilônia, em 457 a.C., e a terminar no ano 34, na morte do diácono Estevão, nós temos um período, a graça dada aos judeus para acertarem a transgressão do concerto com Deus. 490 anos que temos a contar a partir do ano 457, período em que os judeus se encontram na Babilônia. Temos aqui o Esdras a atuar como um jurista, e temos Neemias como arquiteto e engenheiro na Babilônia para acertar com a nova nação. E o decreto seria chamado decreto de Esdras e Neemias a começar no tempo de Artaxerxes em 457 a.C. Na primeira parte até o ano 408, que é o ano do paganismo, temos 7 semanas ou 49 anos. E depois temos de 408 até ano 27, ano domínio ou nossa era, o batismo de Cristo, 62 semanas que nos dão 434 anos. Se fôssemos a somar os 434 anos, mais
às 7 semanas ou 49 anos, teríamos cerca de 483 anos. Então, os 483 anos, teríamos uma semana à parte a restar, ou cerca de 7 anos, já que recuando também Ezequiel 4:6 ou Números 14:34, podemos ter um ano para um dia, então um dia para um ano. Então, neste princípio, nós voltando aqui, teríamos as 7 semanas, de 457 a 408, 49 anos ou 7 semanas, e teríamos 62 semanas ou 434 anos, e depois restaria-nos uma semana do ano 27, o ano em que o Senhor Jesus foi batizado, uma semana a restar, que nos leva até ano 34, a morte do primeiro mártir cristão, o diácono Estevão. Uma semana. Essa semana adicionada com as restantes, então teríamos 70 semanas ou cerca de 490 anos. Esta foi a graça dada aos judeus para acertarem o conserto, a transgressão que os levou a cativeiro na Babilônia. Então eles foram arrastados para a Babilônia durante essas 70 semanas devido à transgressão. Depois Deus lhes deu essa graça para acertarem a transgressão, para que permanecessem no seu caminho, a fim de permanecerem como um povo especial. Mesmo assim, os judeus não cumpriram com essa última parte. A semana última, nós temos aqui informação a partir de Daniel 9, 25, 26, que durante este período o Messias foi tirado. Temos aqui a prisão, sofrimento e morte do Senhor Jesus durante esta última semana, e até a última semana também a sua ressurreição. Então, nesse caso, eles não cumpriram. Por isso, o período é arrastado até 34, ainda a graça, e o diácono Estevão faz ainda pregação para os gentios e anuncia que ainda resta uma semana. Vocês, judeus, podem ser aceitos ainda se cumprirem com a promessa. Mesmo assim, eles não cumpriram. O Messias foi tirado, o Messias foi morto. Tendo assim acontecido, os judeus são retirados como um povo especial. Mateus 21, 43. Agora as bênçãos passam para os gentios. Eles também, para serem salvos, precisam de voltar ou aceitar o evangelho dado aos gentios. Então, passaríamos para outra questão. Agora, que cristãos então herdam, de acordo com Gálatas 3, 28, 29. Então, eles herdam as promessas dadas a Abraão, sendo promessa de Abraão. Eles são dados, herdam esta promessa, uma vez que os judeus foram rejeitados e como nação especial, porque não cumpriram com o concerto, mesmo com a graça dada, não cumpriram com o concerto. Então foi-lhes retirada essa graça. Agora, as promessas de Abraão passam para todos os gentios. Quem são os que não são necessariamente os israelitas da parte de Deus? Logo, são os filhos de Abraão, toda a gente proveniente de todas as tribos da terra, vitoriosos até ao fim do tempo, fariam a substituição do Israel literal. Então, isto responderia à questão que nós começamos com ela ao lermos as duas passagens, que existem muitas questões, ainda outras serão levantadas até a nossa última apresentação, sobre se os 144 mil são um grupo literal, ou são um grupo simbólico, ou são judeus físicos hoje espalhados por toda parte,
ou são apenas os judeus que serão encontrados na vinda de Cristo, ou são as pessoas que serão transladadas na descida de Cristo. Então, nós temos essa última questão a levantarmos, se os judeus não são necessariamente, ou seja, os 144 mil não são necessariamente os judeus ou o grupo indicado por Deus. Já poderíamos ter outra questão a levantarmos em Apocalipse 14, versículos 1 até 4. Nessa questão, teríamos a pergunta como: qual é o estado marital dos 144 mil? Nós encontramos a resposta nessa secção, nesse verso do Apocalipse 14, 1 até 4, que eles são virgens, são puros, significa uma pura religião. Se fôssemos a considerar que os 144 mil são um grupo literal, judeus literais, que assinaram um acordo ou tiveram um acordo com Deus e violaram há algum tempo, depois foram dados a graça. Então aqui também, virgens têm que ser virgens literais. Significa que tinham que ser judeus, mulheres apenas, sem incluir homens e nem crianças, nem as mulheres adultas. Tinham que ser apenas moças, virgens, se fossem me considerarem como literal. Então logo já me encontrar, assim como os 144 mil não deve ser, ou não pode ser um número literal. Temos outros termos que são simbólicos, como virgem, que aqui representaria uma religião pura e não puramente as moças virgens. Porque senão a salvação, ou Deus, ou Jesus ao regressar encontraria apenas as meninas virgens para levar para o céu e deixaria as suas mães, os seus pais, os seus irmãos. O que não seria verdade ou seria falso. Então, a outra questão seria: quantas tribos judaicas estão então envolvidas para esse privilégio? Segundo Apocalipse 7, 4 até 8, encontramos as 12 tribos de Israel, simbolicamente a serem representadas como envolvidas neste grupo. Então, nós temos estas 12 tribos como uma preocupação especial que precisa ser melhor compreendida para deixarmos de sermos radicais para o grupo literal. Depois, teríamos também outra questão: quantos de cada tribo, então, formam os 144 mil? Temos ainda a resposta em Apocalipse, ainda 7, 5 a 8, que já lemos, que são 12 mil em cada tribo. Então, o que está escrito sobre cada portão da Nova Jerusalém? Encontramos ainda Apocalipse 21, versículo 12, o número 12, ou as 12 tribos a serem mencionadas para essa questão. Então, Jerusalém literal era estritamente para judeus, mas agora Jerusalém espiritual, que vai descer do céu, não será Jerusalém literal estritamente para judeu, para as 12 tribos de Israel. Essa será internacionalmente composta. Será uma Jerusalém internacional composta por população de todo o planeta, até incluindo os que descerão dos céus, próprio Jesus e anjos vão fazer parte. Então aqui estamos a chegar à conclusão que o número não pode ser assim considerado como literal, porque o número literal, ou Jerusalém literal, era estritamente composto por judeus literais. Nenhuma nação era permitida para fazer parte ou para adquirir nacionalidade judaica. Mas agora o grupo que compõe os 144 mil até o final do tempo vai compor a Jerusalém internacional, composta por todas as tribos
da terra. Nós encontramos ainda Apocalipse 14, também, verso 4. É o texto que já acabamos de ler. Para além da casticidade ou a virgindade mencionada, ou a não contaminação, o que é que mais se adiciona aos 144 mil? Nós encontramos ainda o termo primeiros frutos ou primícias. Então elas são primícias de núcleo especial de toda a gente que se encontra no planeta terrestre até o final do tempo. E ainda, depois que os 144 mil foram selecionados, eles como o maior grupo, então, que mais João viu? Essa seria a última questão nós a respondermos para nossa apresentação de hoje. No Apocalipse 7, verso 9. Depois da seleção dos 144 mil como um grupo que pode ser considerado primícias, ou também pode ser considerado virgens, ou não contaminado com falsas religiões. Então encontramos também no Apocalipse 7, verso 9, a grande multidão. A grande multidão. Então, para isso, nós encontramos a razão porque que esse livro está escrito. Um dos propósitos é para apresentar a salvação para todo o planeta terrestre. Até aqui estávamos a falar da primeira parte do nosso tema sobre os 144 mil, um grupo especial, um grupo de pessoas que são encontradas por Cristo na sua descida, na segunda vinda, no fim do tempo. Um grupo que é debatível, que alguns pensam que é literal e outros consideram como um grupo simbólico, que é composto por 12 tribos de Israel, simbolicamente. Então vamos parar por aqui para o nosso estudo desta noite. E a próxima semana, o próximo sábado, vamos apresentar a última parte para o desfecho desse tema tão especial, onde precisará de tirar todas as suas dúvidas. Então, quem vai compor os 144 mil, o que será necessário para fazer parte deste grupo no fim do tempo. Que Deus possa nos abençoar e nos cuidar, preparando-nos para fazermos parte desse grupo. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Magnífico Pai, cujo trono se encontra nas alturas, estamos aqui diante da sua presença, seu povo, a estudarmos a sua palavra em particular. E nesta noite, o tema sobre os 144 mil, um grupo que se afigura como um grupo especial para o fim do tempo, que iremos debater até a segunda parte do nosso estudo. Pedimos que aquilo que hoje apresentamos permaneça nas nossas mentes e levantemos outras questões para a segunda parte, a fim de podermos compreender plenamente o que significa 144 mil, quem são os 144 mil e quem vai compor os 144 mil. Desejamos e pedimos tudo isso em nome e por amor de Jesus. Amém.